Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bem, mais um encontro do último capítulo do livro Experiência e Conhecimento de James Swartz. Aqui nós estamos lidando com os mitos da iluminação. Que mitos são esses? Eles têm a ver com o tópico desse livro, né? Com o assunto desse livro. E realmente os mitos, eles em geral entendem o conhecimento de si mesmo, a iluminação, né? Ou o conhecimento, depende do modo como se fala, como uma experiência. Então tem a ver com o título desse livro, Experiência e Conhecimento. O estudante tem que estar muito claro para ele que saber de si mesmo não é uma experiência, porque o si mesmo está sempre presente. Como assim? Essa consciência aí, que você bate no peito e diz eu, você expressa isso como eu, é a mesma consciência de onde surge toda essa projeção do mundo. Essa é a visão final, né? Então ela está sempre presente, ela não é uma experiência, ela é que possibilita qualquer experiência, inclusive a experiência de buscá-la, a experiência de você se transformar em alguém que está querendo saber quem você é, né? E é rápido, é imediato, é o que há de mais íntimo. Nem é correto dizer que é o que há de mais íntimo seu, é o que você é. O que há de mais íntimo seu é essa personalidade, isso sim, aí faz sentido, né? Então, o que há de mais íntimo para o Alexandre Castaldi, em termos de coisa, é o Alexandre Castaldi, né? Isso é um objeto, né? Como o Vedanta trata tudo isso. O mais próximo possível do ser que o Alexandre é o Alexandre Castaldi. Ele já é o ser que ele tanto busca. Mesmo quando esse entendimento vem, porque na verdade o que a gente está falando aqui é de uma mudança de cognição. Qual é a cognição básica dada pela experiência corriqueira? Eu sou uma pessoa com existência e raciocínio próprio, consciência própria, aí está o mundo, e para os religiosos, junto com tudo isso, ainda tem Deus, né? É, essa é a cognição default do samsara. O samsara é isso aí. E qual é a mudança de cognição? Não é nada disso que eu estou vendo. Em última instância, não existe eu como uma entidade separada, né? Só existe a realidade última, que sempre fui eu mesmo. Então, é uma cognição. Aí as pessoas dizem, ué, mas então quer dizer que eu saber de mim mesmo, a iluminação, é meramente uma cognição? Claro que sim, e ao mesmo tempo não, né? Porque veja a sua cognição como pessoa, aonde te leva, né, na sua vida. Quais são as consequências disso na sua vida? Do mesmo modo, a sua cognição, passando a ser a realidade única, também vai te levar para um modo de lidar com a vida muito diferente. Quando isso vai ficando muito firme, uma das coisas que desaparece é o medo. A sua cognição enquanto pessoa necessariamente traz consigo o medo, né? A sua cognição, devidamente apreendida enquanto a realidade última, necessariamente vai retirar o medo da jogada. Necessariamente. Então, as consequências são muito grandes.
Muitas vezes essa cognição ela vem no flash, e, na verdade ela vem no flash mesmo, mas as consequências desse entendimento podem demorar para a pessoa que passou por esse flash. Pode não ficar muito claro para ela o que é que ela acabou de descobrir. Então, nesse sentido, o Vedanta ele também ajuda, porque ele vai usar a sua experiência ordinária para encontrar nessa experiência aquilo que você sempre foi e dizer que essa experiência, em última instância, também é você mesmo, né? Tudo só é você mesmo. Por isso que tem professores de um apontar mais sucinto que dizem assim: só existe você, por que que você está temendo? Mas a consequência disso pode não ficar clara. Inclusive a cognição, talvez muitas vezes ela não fica clara, né? Então é por isso que o Vedanta ele vai falar sobre isso. O Vedanta vai dizer para você assim: o que que quer dizer essa sua natureza toda pervasiva? O que que significa isso, né? O que que significa isso nessa vida ordinária? Quais as consequências para a sua vida? O Vedanta pode te ajudar, mesmo para quem já teve esse insight. Pode ajudar tremendamente, né? Então, aí a gente está compreendendo finalmente por que que o James dedicou um livro todo a esse assunto, experiência e conhecimento, né? Para que o estudante foque nessa mudança cognitiva, né? E por que isso é difícil? Isso é difícil porque todo mundo está acostumado a ter uma vida baseada em experiência, inclusive experiências espirituais. E dentre as experiências espirituais, as mais complicadas de lidar, porque são realmente inebriantes, são as experiências que embasam os mitos da iluminação, não como essa mudança de cognição que a gente está falando aqui, mas como uma experiência. Qual o problema com isso? Toda experiência vem e vai, né? Ela começa, dura um tempo e termina. Ah, mas quer dizer que é, todo mundo que se centrou em si mesmo, muitas vezes isso não veio para uma experiência. A experiência pode até ter sido o start, né? Mas a pessoa ela vai ter que interpretar essa experiência, ela vai ter que compreender essa experiência e transformar essa experiência numa cognição definitiva. Exemplo, vou citar aqui o exemplo de um gênio, Ramana Maharishi. Ramana Maharishi teve uma experiência de quase morte e nessa experiência, Ramana Maharishi ele estava interessado em saber o que que morria. E quem é que vai morrer? Ele investigou ali. E dali, dessa experiência, né, onde ele viu o que que ele realmente era, ficou uma mudança de cognição definitiva que ele depois se encarregou de aprofundar. Mas Ramana é um gênio. Mas, como você vê, também ali se passou por um processo de sedimentação, né, dessa compreensão, né? Então, em geral, tirando os gênios, a gente acaba tendo que mudar o nosso enfoque da nossa vida de experimentadores, como é que diz o Vedanta? É o karta, né? Aquele que se acha que é um fazedor, ou então aquele que acha que aquele que vai usufruir do resultado das ações. Isso tudo está no contexto da experiência. A gente vai abandonando isso, o interesse nisso, e vai focando mais no estudo da nossa experiência ordinária, de modo que isso possa facilitar, né, a, a interpretação dessa nossa experiência de acordo com a ilimitação que somos. Então, a partir daí, você se tornou alguém que está buscando conhecimento e não experiência, tá? A gente já viu alguns mitos aqui, né? É, a ideia de não mente, mente vazia, mente em branco, parar a mente, onde as pessoas acham que o problema é a atividade da mente, pelo amor de Deus, né? O problema é uma atividade da mente, é uma atividade errática da mente, né? Esse é que é o problema, né? Não é isso. Aqui no Vedanta a gente educa a mente.
Sem ego, morte do ego. Outros acham que o problema é um problema de personalidade. Não é, né? O Vedanta, o ego faz parte, né, do corpo sutil, que é o nosso sistema de conhecimento, é o nosso principal veículo de experiência, e o ego não tem problema nenhum com ele. O problema do ego é quando ele fica uma função não observada, né, e que acaba tomando conta como o carta, o fazedor, e aquele que vai sofrer os resultados das ações. Ele transforma a sua vida no centro, tá? Mas o estudo do Dharma Yoga, do Karma Yoga, ele dá uma educada no ego, né? Então, o ego não é um problema. Então, isso aqui é mais um mito, né? Ainda mais você não tem como eliminar o ego, porque o ego é uma projeção, né? Ele não tem realidade em si. Como é que você vai eliminar uma coisa que não só não tem realidade em si, como também, isso parece paradoxal que eu vou falar, é fundamental para as suas transações com o mundo, né? É o seu imprint, são as suas características mais básicas, é isso que a gente entende como ego, né? Depois a gente viu aqui o nirvana, né? Que seria um problema com a supressão de desejo. A gente viu que a limitação disso primeiro, que é impossível ficar sem desejo sempre. E depois, que existe um grande desejo por conhecer a si mesmo. Então, o problema não é o desejo. Mais uma vez, é um desejo que é acionado, é colocado em atividade por uma mente errática. Ou seja, um desejo jogado aí em cima de uma série de fenômenos do mundo. Esse que é o problema. Então, o problema não é o desejo em si. Vocês estão vendo que os problemas são todos relacionais, né? Não há problema com uma mente em atividade ou com uma mente em branco. Não tem problema com o desejo ou não. Não tem problema com o ego. O problema é o modo como essas coisas são levadas, o modo como você lida com elas no seu dia a dia. Não adianta botar culpa em algo, né? O problema é um problema relacional. E que relação é essa? Essa relação ela ocorre porque a pessoa acha que ela é uma pessoa, né? A consciência está achando que ela é uma pessoa. Por isso que ela gera esse padrão relacional, onde ela usa de modo equivocado tudo isso e acaba cometendo esses erros, inclusive achar que o conhecimento de si mesma é uma experiência, quando na verdade o si mesmo é o que diz os Upanishads. Não se modifica, não tem começo, não tem fim. Então, como é que pode ser uma experiência, né? E o agora, né? O agora, a gente viu que o agora ele pode ser um termo enganoso, né? Que situa você numa dimensão temporal. Ora, o tempo ocorre em você, você é que está vendo o tempo correr. Então, o James ele não gosta dessa palavra agora. Ela é válida, mas se a gente for rigoroso, realmente ela pode causar uma confusão aí na ideia do espaço e do tempo. E agora a gente entrou aqui. Quer dizer, a gente passou pela experiência da unidade. O James demonstrou que essa experiência, na verdade, é uma falácia, na verdade, é uma experiência, onde várias das suas barreiras de condicionamento caem e você se experimenta de um modo diferente do que você está habituado, sem aquela quantidade de entraves. Mas, naturalmente, é através dessa análise dos objetos que ele fez aqui ele acaba vendo que a gente está sempre experienciando a unidade como nós mesmos. Como sempre, depende do modo como você vê você. Qual é a sua cognição de você mesmo? É isso que está botando peso aqui, né? E depois ele questionou aqui o estado transcendental, o quarto estado. Não é um estado, né? Pura e simplesmente não é um estado, não é um estado além da mente, não é nada disso. Tá? A mente aparece para você. Tá? O seu instrumento de experiência é a mente. Os estados aparecem nesse instrumento de experiência. É através, a gente está chamando de mente, mas o Vedanta define rigorosamente como corpo sutil. É esse seu sistema de experimentação que vai sinalizar para você onde estão os seus estados de humor, os seus estados de ciclo circadiano, né? Ou os seus estados quando você entra numa experiência meio diferente da sua ordinária, sob efeito de enteógenos.
né? LSD, ayahuasca, MDMA, cannabis sativa. Então, você passa a ter estados induzidos por substâncias e estados induzidos também por práticas, né? O Nirvikalpa Samadhi é um estado, né? Ele vai embora. O problema de todo estado é exatamente a palavra estado e o que ela significa. O estado vem, dura um tempo e vai embora. Então, você não tem como ser um estado. Os estados aparecem para você, né? Os estados aparecem para você por meio do seu instrumento de experimentação, que é a mente, o corpo sutil. Então, todo estado ele é experienciado através do corpo sutil. Então, não há como ter um estado além da mente, tá? Agora, a gente vai vir por um dos mitos mais poderosos, a iluminação como bem-aventurança eterna, né? Vamos ver o que o James quer dizer com isso. As pessoas no Ocidente entendem bem iluminação como o êxtase contínuo, né? A gente sabe que isso é impossível, porque o êxtase ele é um estado mental, ele é uma experiência extática, né? Tem sua duração e não tem como ser eterno. Mas vamos ver o que o James fala aqui, né? Quando alguém acostumado a se identificar com o conteúdo sempre imutável da mente acorda, né, fica tocado para a não dualidade, o despertar é interpretado como um evento muito positivo. Por que ele é interpretado como um evento positivo? Porque esse, essa sensibilização para a não dualidade retira o peso que existe na relação dual, onde o indivíduo se vê diante de um mundo que está sempre colocando medo nele ou lhe atraindo com desejo, está sempre representando uma instabilidade. Então, o condicionamento mental desse jiva que despertou para a não dualidade vê esse evento como algo muito positivo. Tá? Ele está comparando, está fazendo uma comparação, é normal essa comparação. Quando a mente se reafirma, ou seja, quando o indivíduo ele perdeu, me perdi de novo, perdi meu centro, a agitação e o embotamento reaparecem. A agitação, ele está querendo dizer que a mente volta a ficar majoritariamente acionada por rajas e o embotamento e ou por tamas, né? Que são os gunas que mais agarram a pessoa nas atividades, né? São os gunas que mais te jogam em direção às atividades ou a uma fuga delas. Tá? Não há um meio termo aí. Quando a mente é muito tamásica, ela não quer saber de nada de atividade. Quando ela é rajásica, ela não consegue simplesmente deixar de agir. Tá? Uma mente satífica, ela já vai dosando muito bem isso, né? O repouso e o movimento. Então, quando essa agitação e embotamento já passaram a se tornar inaceitáveis por causa dessa visão da não dualidade, né, de compreender que tem algo mais além do mundo do que essa experiência comum, né, a mente se torna um buscador. Ela, o que é que aconteceu comigo, né? O que é isso, afinal de contas? Isso aí foi o que aconteceu com o James. Quando o James teve aquela tremenda epifania que durou quase um mês para ele, embora ele tenha ficado maravilhado com aquilo, ele ficou muito intrigado, né? Tem ali um componente de investigação muito forte na personalidade dele. Ele, o que é isso? Né? Eu quero mais disso, mas será que é isso exatamente? Como é que eu faço? Isso é quando a mente se torna um buscador. É quando aquilo ainda não está assentado, então você começa a buscar. Nesse movimento da busca, pode acontecer qualquer coisa. O indivíduo pode ficar fissurado em experiências espirituais, pode ter que passar um tempo lidando com elas, até realmente ele se reorientar
e reaprumar o foco dele, ele compreender que é uma questão de cognição, de autocognição, de conhecimento de si, e não de experiências. Veja, a sensação de paz e bem-aventurança, eu lembro que a gente tinha falado sobre isso, e eu tinha dito que isso é uma das frases mais importantes desse livro, tá? Ela é importantíssima. Vamos começar devagar. A sensação de paz e aventurança que pode ser dado por um start desse, como essa epifania do James, né? Que é uma interpretação da não dualidade pela mente. Então, olha só, paz e bem-aventurança é interpretação também. É importante parar e reparar nisso, né? O indivíduo tem uma experiência dessa, onde aparentemente as limitações dele estão suspensas. Por que eu estou falando aparentemente? Porque é no mundo das aparências que isso ocorre, né? Então, as aparentes limitações dele, naquela experiência aparente, ficaram aparentemente suspensas. Como é que a mente condicionada daquele indivíduo vai lidar com a coisa? Como a gente viu um pouco acima. É uma coisa muito positiva. Puxa, olha que paz, olha que estado de graça, olha essa bem-aventurança, né? Essa sensação, agora, isso é o que ele vai falar de mais importante, preste atenção. Essa interpretação da dualidade pela mente, da não dualidade pela mente, que ela está chamando de paz e bem-aventurança, ela é provocada pela ausência de sofrimento, né? O sofrimento ele vem quando a personalidade percebe que ela é limitada. Aí vem o sofrimento. Quando essas aparentes barreiras são suspensas, a mente interpreta isso como uma bem-aventurança. Agora, repara o seguinte, agora vem a grande coisa de você estar com um método de ensino, você está com Darshana, né? O Vedanta é um Darshana, ele é um corpo de ensinamentos espirituais estruturado e abrangente. Então, ele abrange isso também. Ele vai te chamar a atenção, ele vai dizer assim, olha só, a sua natureza é ilimitação, tá? E a causa do seu sofrimento é que você se acha ilimitado. Quando a sua ilimitação está temporariamente suspensa, o que aconteceu é que você deixou de sofrer. É por isso que você vai entrar num estado onde você vai dizer: puxa, que paz, que bem-aventurança. Por que você entra nisso? Porque toda a tua estrutura que te fazia se reconhecer como alguém limitado, ela é suspensa. Então, a sua natureza de ilimitação, naturalmente, ela emerge naquele momento. E a mente lê isso como, olha que paz, olha que bem-aventurança, eu estou completo, não preciso de nada, eu ficaria nisso para o resto da vida. Agora, veja o seguinte, não é porque a consciência é boa. Não, a consciência não é boa nem ruim. A gente sabe disso. A consciência não tem atributos. A consciência tem naturezas muito amplas. A consciência ela tem uma natureza de existência autociente de si mesma ou consciência autoexistente em si. Ela é ilimitada, então não cabe atributo nenhum para ela. Então não é porque ela é boa. Se você seguir direitinho o modo como o Vedanta mostra para você a natureza do que você é, você vai estar vendo isso, você vai estar dizendo assim, ué, por que eu estou experimentando essa paz e essa bem-aventurança aqui? Quer dizer que a consciência é boa? Não, não, quer dizer que ela é ilimitada. E ela é ilimitada e isso é lido pelo seu condicionamento como paz e bem-aventurança. É isso que ocorre, né? A sua ausência de sofrimento faz com que esse aspecto da sua natureza simplesmente apareça, né? Não é porque a consciência é boa, a consciência não tem atributos. Se você tem sofrido, aí ele vai usar uma analogia bem interessante, ó. Se você tem sofrido de dor de dente por dias e o dente é extraído, é a ausência de dor que lhe faz bem e não a extração do dente.
O problema não é exatamente com o dente, é porque o dente dolorido te causa dor. Então, a hora que ele é extraído, você naturalmente para de sentir dor. A natureza do corpo, normalmente, é não sentir dor. A hora que você remove, né, aquele problema que está causando a dor, então o corpo fica normal, fica confortável naquela área, né? Na verdade, agora ele vai falar aqui, você acabou de voltar ao normal. Não é que você tenha atingido um estado excepcional. Agora, gente, isso aqui é tudo muito importante. A iluminação se parece com o quê? De uma vez por todas, não se parece com nada. Iluminação é algo indescritível. Por quê? Porque ela está no pano de fundo de tudo o que está acontecendo. Então, como é que ela vai parecer com alguma coisa? Ela não tem atributo. Você não parece com nada. Se eu digo que você é ilimitado, você vai se parecer com o quê, cara pálido? Com o quê, se você é ilimitado? Não há como você se parecer com nada. Iluminação não se parece com nada. Iluminação não faz você se parecer com nada. Com nada. É simples. O que é iluminação? É o conhecimento automático, espontâneo, firme, enraizado, definitivo, em qualquer situação da sua vida, o conhecimento de você, como consciência, existência e ilimitação. Em sânscrito, ananta, com T de tatu. Tá? É simplesmente o conhecimento firme e imediato de que eu sou a consciência ilimitada, portanto, sem partes. Se eu tivesse partes, eu estaria limitado pelas minhas partes. As minhas partes estariam me limitando. Faltando uma parte, eu já não seria limitado. Quando esse conhecimento é firme, ele tem um efeito muito positivo sobre a mente, mas não a converte numa máquina de felicidade infinita, né? Porque felicidade e infelicidade são leituras que o condicionamento faz no campo da experiência. E ele está baseado no conteúdo da sua mente. Quando a sua mente tem componentes, né, de gunas, vamos olhar pelo lado dos gunas, que levam a muita instabilidade ou embotamento, aí o indivíduo encontra problemas com a vida dele. Quando ela tem o equilíbrio entre esses, né, entre essas gunas, porque aí você começa a ter também mais rajas, até a rajas ficar preponderante, você passa a ter uma mente mais estável, né? Uma mente mais positiva. Pode-se dizer que, no decorrer do tempo, o efeito da iluminação vai deixar sua mente mais satírica, mas ela naturalmente vai continuar oscilando. Algumas vezes você não vai ter momentos bons e nem vai interpretá-los de uma boa forma. Outras vezes você vai ter momentos de profunda pasmaceira, vai se encontrar numa completa inércia, tá? Mas você sabe quem você é. Às vezes aquilo é um condicionamento arraigado que está sendo trazido à tona e ele acaba indo embora. Sem sombra de dúvida, ele vai embora, tá? O que que o James quer dizer com conhecimento firme e imediato? Ele está querendo dizer que isso é automático. Do mesmo jeito que uma pessoa, um sansari, ela começa a falar dela, ela diz assim, espontaneamente, eu sou uma pessoa muito legal ou uma pessoa muito problemática, a minha vida, eu fiz isso, depois eu encontrei outras pessoas, etc, etc. Olhando pelo lado de quem tem o autoconhecimento, o conhecimento firme e imediato é quando a pessoa jamais internamente ela volta a se identificar com uma pessoa. Para ela e basta para ela tem a certeza absoluta, com a mesma convicção desse exemplo que eu dei para vocês, de que ela é a própria ilimitação. Tá? Claro que não vai sair falando isso aí por aí afora, não vai fazer sentido nenhum. E uma pessoa que descobriu a si mesma nem está aí para isso. Isso não importa, não tem importância alguma. Na verdade, uma pessoa que conhece a si mesma, ela se vê como a coisa mais comum do mundo. Que quando ela conhece a si mesma, ela conhece tudo, né? Vocês lembram do Shandong Upanishad? Quando o rapaz ele volta, né? É um menino que ele foi estudar para ser Brahmane, para ser um estudioso,
E quando ele volta de muito tempo de estudo, ele vai ter com o pai dele. O pai dele é um sábio. E ele começa a falar um monte de coisa. E uma hora, ah não, eu estou confundido. Esse é o Mundaka Upanishad. No Mundaka Upanishad, o estudante olha para o professor e ele diz assim: o que é aquilo que, uma vez conhecido, torna tudo conhecido? Eu mesmo. O que é aquilo que, uma vez conhecido, eu conheço tudo? Eu vou conhecer tudo no campo experimental? Não. Eu vou conhecê-los como a ilimitação que eu sou, qualquer coisa. Do mesmo jeito que eu me conheço agora como a ilimitação, eu vou olhar o céu, eu vou ver ali a ilimitação que eu sou. Vou olhar outras pessoas e vou ver a ilimitação que eu sou. E isso é absolutamente ordinário, isso é comum. É isso que o Vedanta quer com a análise da experiência. Trazer o indivíduo na própria experiência ordinária dele para ver aquilo que não é uma experiência. Então, é como o professor Arlindo às vezes fala, né? É em Nietzsche que você vai ter que perceber Satya e finalmente entender que Nietzsche se resolve em Satya, é resumido a Satya, né? Então, ao ver tudo isso como você mesmo, você vê todas as pessoas como você mesmo. Então, é tudo a mesma coisa. Então, não há diferença, na verdade, entre aquele que sabe quem ele é e aquele que não sabe. Todos são a mesma coisa. Só que uns poucos tiveram interesse de realmente saber quem são, e a grande maioria, por motivos difíceis de explicar, continuam agarrados na experiência, como se fosse a coisa mais importante do mundo, né? Então, esse que é o conhecimento firme, ele vem com essa clareza que nem quando a pessoa diz que ela é uma pessoa. Eu sou uma pessoa, eu indivíduo por dentro, naquele indivíduo ali onde ocorreu a iluminação, onde ocorreu o conhecimento de si mesmo, ele nunca mais vai olhar ele como uma pessoa. Impossível, literalmente impossível. Esse é o conhecimento firme e imediato, ele está sempre disponível, não importa a situação, tá? No entanto, esse conhecimento, ele infunde, ele inunda sua mente com um senso de autenticidade. Repara que a cognição mudou. Você agora sabe o que que você é. E o que que você é engraçado dizer isso, é muito sólido, é muito consistente. É a consistência em si. Então, isso vai lhe trazer um senso de autenticidade, integridade e sólida confiança. Doravante, o indivíduo sabe que pode resistir a qualquer tempestade existencial, porque elas vêm, elas podem vir, mas você sabe que elas vão passar também. E quem vai ficar lá? Você, né? Que novidade, né? Você está vendo que tudo está passando e só você está ficando. E sempre foi assim. E você olha para uma pessoa na rua, né? Um gerente de banco, olha para o militar, olha para o mendigo, olha para uma pessoa lá envolta com as imundícies dela, olha para uma mulher refinada, né? Entrando num belo táxi. Sempre foi tudo você. Sempre foi a mesma coisa o tempo todo. Não importa a, sob cuja forma está aparecendo, né? Quando você sabe, sem sombra de dúvida, que você é consciência, você não mais deseja se sentir bem, porque você sabe que você é a fonte da bondade, né? Então você não precisa se sentir bem. Por que que você se percebe como a fonte da bondade? Porque se eu sou pleno na minha ilimitação, por que que eu vou querer algo para melhorar a mim mesmo? Olha que bacana. Quando você percebe o que que você é, você ainda fica com a visão extraordinária da vida. A vida é benigna, ela é benéfica. Olha que bonito. Não é porque que estão te dizendo isso, não, é porque você está vendo isso em você mesmo. Ela é benéfica, ela é benigna, ela é boa em si, né? Ela não precisa de nada, não precisa procurar nada além dela mesma. Então, se só existe ela mesma, por que que ela vai procurar ela mesma, a vida, né? A consciência? Então, por que que você vai se sentir bem, né? Cada vez mais você vai ficando mais em você mesmo.
E esse você mesmo é mais do que o suficiente. É incomparável, porque é muito sereno, é alegre, é disponível, né? Muito sereno, profundamente sereno. Mesmo esses instrutores mais agitados, como Nisargadatta, ele tinha aqueles rompantes, tudo, mas na verdade era um cara bastante sereno, bastante satífico, né? Shimayananda, com aquela carga rajásica tremenda, ele era, no fundo, uma serenidade, né? Ele sabia aplicar bem aquela característica dele. Ele tinha uma forte composição gúnica de rajas. Então, ele sabia aplicar aquilo muito bem, né? Então, você não mais deseja se sentir bem. Você nota isso porque você fica cada vez mais profundamente centrado em si mesmo. Então, é claro que isso tem um efeito benéfico na mente, óbvio. É uma mente muito mais centrada, ela dispersa muito menos, né? Ela acompanha muito melhor o que é falado para ela, ela acaba ouvindo melhor. Volta e meia escorrega por causa dos condicionamentos, mas sabe que aquilo é um escorregão, sabe que há modos de lidar com aquilo, se quiser, né? Tem alguns que não querem mais ficar mexendo com isso. Eles veem que a personalidade é daquele jeito e não se incomodam. Outros continuam, né, ficando cada vez mais satívicos. Depende muito. Mas o comum entre todos é que conhecem o único conhecimento verdadeiro que existe no mundo, que é o conhecimento de si mesmo. É isso que sabem. Esse é aquilo que, uma vez conhecido, torna tudo conhecido. Como que? Como eu mesmo, eu consciência. Torna tudo conhecido como eu mesmo. Então, eu, uma vez conhecido por mim mesmo, torna tudo isso conhecido como eu mesmo. Essa é a visão final. Aí, no final, a pessoa diz: não tem samsara, não tem libertação, não tem buscador, não tem Deus, não tem mundo, não tem personalidade, só tem eu. É correto falar assim, é isso mesmo, né? Só tem isso mesmo. Aí você vê que tudo aquilo que foi falado antes eram modos de ver, decorriam de uma cognição equivocada. E por que que ela é equivocada? É engraçado, ela é equivocada justamente porque pode ser desfeita. Olha que bacana isso, né? Por isso que ela é uma cognição equivocada. Por quê? Porque o equívoco pode ser resolvido, né? Então, iluminação não é um êxtase eterno, né? Iluminação é a sua natureza e você não parece com nada, tá? Quando a sua ilimitação ela reflete experiencialmente, consciência refletida no corpo sutil, ela aparece como coisas benignas, boas, contentes, né? Centradas, sóbrias, com juízo, né? Respeitosa consigo mesmo, com os outros. Mas jamais se deixar seduzir por isso aqui, ó, que bem-aventurança eterna é algo que o ego quer muito. O ego quer ser radiantemente feliz o resto da vida dele, que nesse caso aqui é a eternidade. Se a pessoa ficar focando nisso, ela vai ficar agarrada numa experiência extática, né? Não é isso. Ela vai acabar perdendo foco em querer saber da sua natureza e não em querer ficar feliz. São coisas muito diferentes. Você deve buscar você mesmo não para você ser feliz, né? Felicidade é algo que a pessoa sabe porque ela interpreta a experiência dela com base no condicionamento, é como ela lê a experiência. Olha, isso é uma experiência feliz. Iluminação não é nada disso mesmo, tá? A pessoa deve se esquecer, deve deixar um pouco para lá essa ideia de eu quero ser feliz e focar no conhecimento de si mesmo, né? Lembre-se o que Jesus dizia, né? Buscai a Deus, né, na linguagem dele, que era uma linguagem bem dual. Buscai a Deus acima de todas as coisas, né?
Vivekananda dizia isso também. Ele dizia que você deve direcionar todo o seu amor para Deus. Você é Deus, né? Você está aparecendo aí como uma personalidade, mas você é a realidade última, né? Então você deve direcionar todo o seu amor para isso. E no Vedanta a gente usa o conhecimento, porque o Vedanta ele compreende, para mim, de um modo muito acertado, por experiência própria, que é um problema de cognição mesmo, é um problema de autoentendimento, né? Buscai a verdade e a verdade vos libertará. Pronto, está aí, ó. Encontre a verdade, né? É um conhecimento também. Não, Jesus usava a palavra mais incisiva ainda. Conheceis a verdade. Não é experimente a verdade. Veja bem, né? Jesus era um cara muito, muito, muito claro, né? Naquele ambiente dele, um ambiente muito difícil, né? Uma religião extremamente patriarcal, dualista. Ele usava palavras muito certas, né? Conheceis a verdade. É um conhecimento, é uma cognição. Você vai se ver como a própria verdade. Conheceis a verdade, você se verá como a própria verdade, e isso vai libertá-lo da sua impressão de limitação. Então, o buscador ele tem que ter cuidado com isso aqui, porque é muito atraente, né? Ah, você é eternamente feliz, tudo, pá, 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 pá. Não, a sua ilimitação é eterna, esquece o resto. Esses pirimpaques de felicidade e desgosto na experiência humana, eles apenas aparecem diante de você. Senão é uma proposta muito atraente e o estudante ele acaba meio que sendo sequestrado por essa promessa, ao invés dele focar no autoconhecimento dele, né? Na busca por esse conhecimento final, esse reconhecimento final, tá? Tem que ter muito cuidado com isso. Isso aqui eu acho uma das coisas mais perigosas que tem, principalmente para pessoas que têm facilidade de entrar em êxtases, tá? Tem gente que tem uma certa facilidade em entrar em êxtase. O Raman, uma vez, ele teve que lidar com um buscador assim, ouviu a pessoa falando, falando, falando. Ele viu que aquela pessoa entrava em êxtase com facilidade, e no final ele nos conteve e disse para o buscador: Olha, o seu principal problema é o êxtase. Esse, o seu problema é o êxtase místico. Enquanto você ficar nisso, você achar que você no fundo, é um eterno êxtase, né? Mas você não está reparando que isso vem e vai, isso vem e vai, isso vem e vai. Você pode ficar assim a vida toda. Uma vez eu conheci um cara, num desses grupos, aí, eu frequentei vários grupos, que ele tinha tido uma experiência dessa há 25 anos atrás. A impressão dessa experiência nele foi tão tremenda que, para ele, iluminação era aquilo. Não adiantava dizer que não. Ele ficava sempre atrás daquilo, ele queria aquilo o tempo todo. Eu não sei depois o que aconteceu com ele, que eu perdi o contato, mas aquilo ficou fortemente impregnado nele, a ponto de ele ficar refratário a qualquer outra sugestão, né? Então, para vocês verem, né, como é que um ego em êxtase, ele fica completamente tomado, né, por essa perspectiva de que ele vai entrar numa bem-aventurança eterna, num pico de êxtase eterno, né? Se você ficar em êxtase durante muito tempo, você sabe que você vai parando de comer, né? Então, não vai ter eternidade nenhuma. O seu corpo vai morrer, cara. Você vai destruir o teu sistema de experiência, entendeu? Todo mundo sabe disso. Quem vai ficando em êxtase o tempo todo, depois de horas e horas de êxtase, dias e dias, a pessoa não sente mais fome. Se você não tirar ela de lá, ela pode acabar morrendo de inanição, né? O cérebro dela vai entrando em colapso. Isso já ocorreu, é bastante conhecido isso, com vários místicos, né? Que o cara para de comer tudo, tudo e morre daquele jeito, né? Mas o Vedanta não está procurando isso, né? Vamos seguir a escritura, né? Bom, aqui a iluminação é um status especial. Não é status, e como é que vai ser especial, já que só tem ela, né? Mais uma das bobagens que a gente vê por aí. Iluminação não é um status especial. Atenção, iluminação é o padrão, é a natureza do ser. Iluminação é a sua natureza.
Você não está conseguindo algo que você não tinha. Você simplesmente percebe que você sempre teve aquilo que freneticamente tanto procurou. A iluminação deve ser motivo de vergonha, não de júbilo. Aqui são aquelas puxadas de orelha, né, do James. Eu falei que a gente ia voltar para isso aqui no encontro passado, porque esse trecho aqui da iluminação como bem-aventurança eterna, ele tinha que ser falado de novo, tá? Porque é um gancho muito forte que pega a pessoa. Aí a gente entrou nisso aqui. Então o James ele implica um pouco, né? Ele diz como é que você se deixou entrar nessa confusão, né? Você devia estar envergonhado. Mas não é assim, né? A gente sabe que o ser humano vem à vida e ele é condicionado de forma inconsciente pelos parentes, pela família, pelos condicionamentos que ele já está trazendo também. E ele é condicionado quando ele ainda não tem capacidade crítica, né? Então, ele é uma criança, ele está sendo fortemente condicionado. Então, ele não tem capacidade de discernimento nem nada. Mas o James, ele dá uma invertida aqui, que é interessante, vale a pena refletir um pouco. A iluminação é o seu padrão. Então, deveria ser motivo de vergonha. Como é que você teve que passar por tudo isso para saber que você sempre foi o que você sempre foi, né? Quando uma pessoa tremendamente obesa volta ao normal, ela é elogiada como ser super corajoso por ter vencido grandes adversidades. Para início de conversa, não seria mais apropriado dar-lhe uma reprimenda, já que ele ou ela permitiu que seu ser adentrasse uma situação tão miserável? Concordo com ele, mas eu também concordo que uma pessoa super obesa que volta ao normal, ela realmente teve que lidar com grandes adversidades, né? Grandes adversidades aparentes, mas grandes adversidades, né? De novo, eu sugiro para vocês lerem e ficarem sempre dando uma olhada de novo nesse item acima, iluminação como bem-aventurança eterna. Cada palavra que ele colocou aqui é de suma importância. É talvez o mito, né, mais atraente, o que mais pega as pessoas, o que mais agarra as pessoas com determinados gurus experienciais é esse aqui, porque ele fala de felicidade eterna, né? Eu leria isso aqui sempre, ou pelo menos me lembraria disso aqui sempre. Faz o seguinte, pega teu celular, tira uma foto disso aqui e volta e meia, sério, é verdade, tira uma foto disso aqui e volta e meia, quando você está de bobeira, em vez de ver o noticiário que aparece aí na internet, dá uma olhada no que está escrito aqui. Sabe por quê? Porque quando você vai para o noticiário, né, da internet, você está querendo uma experiência de felicidade também. Por incrível que pareça, por pior que você esteja vendo aquelas notícias, algo ali, você está tentando extrair alguma felicidade daquilo ali, sabe? Sempre que o ser humano está indo em direção a alguma coisa, ele está tentando extrair alguma felicidade, nem que seja fugindo daquela coisa. Antes de fazer isso, pega o teu celular, abre, vê lá nos arquivos das imagens, puxa essa foto e dá uma lida cuidadosa nisso. Sempre, é para ler centenas de vezes, milhares, milhões. Cada ponto e vírgula aqui é perfeito, cada frase, tudo que o James botou aqui é como se fosse uma síntese, né? É o contraponto que a gente tem que olhar com muito cuidado, né? O que nos faz buscar é uma bem-aventurança eterna. Gente, a nossa ilimitação aparecendo, né? Batendo no corpo sutil, né? O corpo sutil lê isso como essa busca de felicidade, né? Lê de novo, de novo, e de novo, de novo isso aqui. Aqui no Mito por Trás dos Mitos, a gente vai entrar propriamente no encontro de hoje. Mas foi muito importante ter passado por esses dois. Esse aqui do status especial, se você vê uma pessoa dizendo que ela sabe de si mesma e ela se acha grande coisa por causa disso, não, né? Não, 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 não é, não é. Não é para brigar com ninguém. Vai lá, chama a pessoa para tomar um café, toma um sorvete, bate um papo sobre futebol, mas esquece essa conversa aí sobre conhecimento de si mesmo com uma pessoa dessa, porque ele vai acabar te metendo numa roubada. Eu falo isso por experiência própria, tá? Bem antes de encontrar o Vedanta, eu acabei encontrando uma pessoa assim,
E é uma situação extremamente perigosa, né? Tem tudo para prender você, especialmente se é uma pessoa que tem uma Shaktipati forte, né? É um Shakti Guru. O Guru aí, não no sentido de saber quem ele é, mas no sentido é, não, não positivo do termo, vamos dizer assim. Então, agora a gente vai para mais um item. Esse aqui é na página 4. O mito por trás dos mitos. Fundamentalmente, a base do mito, desses mitos aqui, é a experiência. Por trás desses que ele falou acima, e da maioria dos mitos da iluminação, está o grande mito, o mito último. Qual é o mito último? É justamente por causa desse mito último que esse livro foi escrito. É o mito de que a iluminação é um estado experiencial único, a ser obtido através de vários métodos. A ideia desse mito é que a sua experiência vai passar por uma transformação em termos de qualidade de objeto, tá? Então, as pessoas aventam uma possibilidade totalmente fora de qualquer padrão, que você vai ter uma vida completamente diferente da que você tinha, né? Antes, você entra no carro para ir trabalhar, e aí você vê os postes passando, né? Vê os sinais avançando, uma hora você chega no trabalho. Para essas pessoas que acreditam que a iluminação é um estado experiencial único, você não experimentaria nada assim. Não me pergunte como, nem eles sabem, porque eles só têm alguns estados que vêm e vão, né? E alguns desses estados tornam a pessoa inapta para se relacionar. Exemplo, o Nirvikalpa Samadhi. E outros estados, né, também podem deixar a pessoa inapta para a relação. Isso é bastante comum também, né? Que estado experiencial único é esse? Ninguém saberia. É como se fosse uma grande onda, né? É sempre o ego querendo ficar o tempo todo cada vez mais feliz, né? Até explodir de loucura, né? De uma loucura feliz. Mas a iluminação é não experiencial, né? Por quê? Porque ela vai impactar a sua experiência tremendamente. Mas a sua experiência é comum. Você acorda, você vai ao banheiro. Como é que poderia ser diferente? Mas a iluminação, ela é não experiencial. Porque a realidade, essa que vocês estão vendo aí, você olha, vê as paredes, isso que a gente chama de realidade, é a própria consciência. O Vedanta diz que isso é uma aparência, né? É uma projeção em cima da consciência, enquanto estiver durando o samsara, né? Enquanto estiver durando o samsara. Depois, é claro que você vai ver paredes, tudo, etc., mas fundamentalmente você vai estar vendo você mesmo. Você vai estar vendo uma realidade não dual, embora experiencialmente continue sendo um sujeito aparente lidando com um mundo de objetos aparentes, né? Mas aí você sabe por que que o Vedanta, então, ficou chamando tudo isso de sujeito aparente e objetos aparentes, né? Porque são aparências só em cima do que você é. A realidade, essa mesmo do seu dia a dia, é a própria consciência não dual. Além disso, na medida em que a experiência também, né? Qualquer experiência é a própria realidade, em última instância. É graças à realidade única que você é que a experiência é possível, né? Além disso, na medida em que a experiência é a realidade, toda e qualquer experiência é apenas a consciência, o ser, experimentando a si mesma. Como assim toda e qualquer experiência? É toda e qualquer experiência mesmo. Qualquer uma que você puder imaginar, de qualquer qualidade, em qualquer contexto, né? Isso é muito desconcertante quando a gente vem de estruturas dogmáticas, né? Quer dizer que tudo é o ser, tudo é a realidade última, até as coisas mais horríveis. Sim, claro.
Claro, óbvio, vão ser o quê? Elas estão ocorrendo, são experiências, vão ser você também. Estão aparecendo para você. Mas essas coisas horríveis que o ser humano faz, tudo isso de bobagem que o ser humano faz é ignorância quanto a si mesmo. Se não houvesse essa ignorância quanto a si mesmo, ele não estaria se metendo nesse monte de coisas, né, que podem chegar às raias da barbaridade, da bestialidade. A gente sabe até que ponto vai a busca humana por autossatisfação, né? Ela é uma coisa incontrolável. Ela pode resultar num santo ou num demônio, né? Mas é tudo busca por autossatisfação, né? Se não houvesse, vamos falar em termos religiosos, se não houvesse ignorância de Deus, o ser humano não se meteria nessas atividades. Né? Por que que ele vai querer buscar autossatisfação se ele é a própria ilimitação, completamente plena em si mesmo? Por que que ele ia querer dominar os outros, infligir alguma coisa para conseguir extrair algo de outras pessoas? Né? Não faria sentido nenhum. Portanto, a iluminação só pode ser, aí ele vai repetir, o firme e imediato conhecimento de si mesmo, do ser, existência, consciência, obtido apenas como? Obtido apenas quando você remove o equívoco de não conhecer a si mesmo, como a única realidade que existe, como a realidade não dual, una, indivisível. Só através da remoção dessa ignorância é que termina esses problemas do ego, os problemas de locupletação, de busca por validação, qualquer problema onde o ego procura se sentir realizado no mundo dos objetos, seja através de um objeto denso, seja através de emoções, seja através, inclusive, de ideias, pensamentos, ideologias, tudo a mesma coisa. Todos esses mitos, né, que a gente viu até agora, eles estão sempre fundados na ignorância do ser. Qual é o corolário da ignorância do ser? Ou seja, o que que ele traz imediatamente? É que a consciência, naquele contexto ali, está se vendo como uma personalidade específica, portanto limitada, tá? Então, se eu sou uma personalidade limitada, então os objetos não têm nada a ver comigo. Justamente por não terem nada a ver comigo, é que eu acho que eles podem me dar o que eu não tenho. Né? Se eles não têm nada a ver comigo, quem sabe eles têm algo que eu não tenho. Então, por isso que ele escreve aqui, ó, todos esses mitos são baseados na afirmação aparentemente justificável de que é real a divisão entre o sujeito, a entidade experiencial, a personalidade aqui, o Alex Pernalonga, e os objetos da experiência, os quais então seriam diferentes de mim, né? Por que que ele diz que é aparentemente justificável? O que que justifica isso aparentemente? O que que justifica isso aparentemente é o fato da ignorância de si mesmo ser algo que alcança todos os seres humanos. Então a pessoa não sabe que poderia ser diferente. Todo mundo se vê como uma pessoa e ela vai se ver como uma pessoa também. A experiência ordinária dela parece confirmar isso, justamente pelo fato de que ela não está investigando essa experiência ordinária com o meio apropriado de investigação. Esse que é o problema. O que que nós chamamos de ciência apenas reforça essa divisão. Eu e minhas ideias, eu e as coisas que eu quero, eu e as coisas que eu não quero, né? Os microscópios eletrônicos, os telescópios, né? Os estudos de partículas, tudo isso apenas reforça essa divisão. Embora hoje em dia, né, você tem na física quântica
todas essas bases da divisão de sujeito-objeto estão sendo vistas como inexistentes. Mas aí a física quântica fica dependendo da interpretação adequada dessas equações desconcertantes dela, né? E as pessoas podem se complicar muito nisso. Se tem uma pessoa que já está olhando para algo além do mundo manifesto e ela olha aquelas equações, ela vai dizer: caramba, é isso. Não há dualidade. Mas não é essa a interpretação padrão da academia, né? Muitas vezes essas interpretações não são aceitas. Fica difícil a pessoa se fazer entender ali, né? Então, pela experiência ordinária comum, parece que é isso mesmo. A gente só consegue atribuir isso a esse mundo aparente projetado, onde, por algum motivo inexplicável, a consciência aparece aqui como uma entidade experienciadora que se considera autônoma, com consciência própria. Ela acha que ela tem a consciência dela. É assim que a ciência fala de a minha consciência, a sua consciência, né? É uma espécie de confusão com mente. O Vedanta não confunde consciência com mente, porque o Vedanta sabe que tudo aparece para a consciência como objeto, inclusive a mente e suas funções, né? Mas o sujeito e os objetos que ele, o sujeito, experimenta, não são, na verdade, diferentes. São a mesma coisa. Quem? Você, consciência. A realidade não é a dualidade que aparenta ser, né? Não é. Por isso que o Vedanta investiga a realidade através do quê? Da sua experiência ordinária. O Vedanta vai te mostrar que a visão dual da sua experiência ordinária não se sustenta. É isso que ele vai demonstrar para você. Ele vai deixar sua mente livre do comprometimento com a visão de que a realidade ela é dual. E vai liberar você dessa visão, de modo que a sua mente fique cada vez mais propícia a finalmente sacar que você é a própria existência e que só há a própria existência. A realidade é você, é a consciência não dual, né? Repara que o Vedanta ele não faz, quer dizer, em geral ele não usa algo assertivo, né? Não, a consciência ela é uma unidade, né? Isso tem uma delicadeza de palavras. Por que que o Vedanta não fala que é unidade? Porque quando a gente fala em unidade, a gente pensa em juntar partes, né? A gente sempre trabalha com raciocínio oposto, simétrico. Eu estou falando de bem, mas tem sempre a sombra do mal espreitando meu pensamento. Eu falo que eu estou aqui, mas sempre pode ter um ali onde eu posso ir. Se o Vedanta dissesse que a realidade ela é una, ela é uma união, você acharia que é um estado extraordinário onde tudo isso é amalgamado de modo inexplicável numa coisa só. Não, não é isso. O Vedanta ele prefere negar a sua conclusão imediata da sua experiência. A minha experiência é dual. O Vedanta diz não, não, você é não dual. O que o Vedanta está querendo dizer? Não é o modo como você está acostumado a olhar para a sua vida. Não é isso. Ele prefere negar e deixar que a própria revelação dê conta dessa sua questão. Porque, na verdade, quando isso vier, essa questão para você não vai ter mais a menor importância. Não vai ter importância nenhuma, na verdade. Se é única, se é não dual. A verdade não vai precisar de nada disso para você. Sabe por quê? Porque ela basta a si mesma, não vai precisar de definições, né? Material, espiritual, não vai precisar de nada disso, né? Por isso que as pessoas dizem que o Vedanta ele admite, né? Ele vai lá, faz o trabalho dele, e uma vez feito o trabalho dele, você pode deixá-lo de lado, né? Se o trabalho dele tiver feito mesmo, se o conhecimento
aí for firme e imediato, a ponto de você nem mais pensar nele, né? A coisa estiver totalmente introjetada. Então, esse é o mito por trás dos mitos. O mito por trás dos mitos decorre do fato de que nós somos viciados em experiência, nós somos viciados em nos considerar um agente experienciador, aquele que executa ações e aquele que usufrui do resultado dessas ações. Em última instância, pelo fato de nós nos considerarmos um ego. Esse que é o mito por trás dos mitos, né? Você se acha um Karta, né? Um Buda, né? É aquele que faz, é aquele que usufrui. Quando, na verdade, você, em última instância, não faz e nem usufrui nada. Você já é pleno, vai fazer, vai usufruir do quê? Né? Para quê? Nem tem o quê, né? Não tem nada, não tem nem eu, na verdade, nisso. Né? Não tem nenhuma qualificação, eu sou, isso não faz sentido nenhum. A gente usa essas palavras por causa do nosso hábito em nos olhar como entidades experienciadoras. Hoje colocamos a mão no peito e dizemos eu. Aí automaticamente olhamos para uma pessoa do lado e dizemos tu. Aí olhamos para outras e dizemos eles. Então o Vedanta ele parte disso. Ele diz assim: olha, esse eu que você está falando, você tem que aprender que eu é esse. Eu, na verdade, é um só. Né? É um modo do Vedanta falar usando uma linguagem que a gente sabe usar. Porque, na verdade, como é que vai conseguir exprimir uma realidade não dual? Mas isso não vai mudar em nada a base, o modo como a experiência em si ocorre, né? A experiência vai continuar ocorrendo. Não vai acontecer nenhuma experiência extraordinária, incrível, onde, sei lá, você vai conversar com as pessoas e já vai saber o que vai acontecer daqui a 5 minutos, né? Ou então, Deus me livre, vai saber o que as pessoas estão pensando. Isso é o próprio hospício, né? Já basta o que se passa aí nessa mente, você vai querer saber o que se passa na mente dos outros. Não é nada disso, você vai ter uma experiência comum, é que nem aquela historinha zen, né? Antes da iluminação, eu rachava a lenha e cozinhava meu arroz. Né? Depois da iluminação, eu racho lenha e cozinho meu arroz. Né? É exatamente isso. O que que a mudança é uma mudança cognitiva, não é experiencial. Embora vá afetar profundamente o modo como a experiência ocorre em você, a partir desse ponto de vista, né? Alguém quer comentar algo sobre isso que a gente conversou até agora? Sobre esses mitos todos e o fundamento último deles? O fundamento último deles é isso que a gente está vendo aqui, né? O fundamento último deles é que nós nos vemos como um agente limitado, né? E a experiência ordinária nossa parece confirmar isso. Vem cá, por que a experiência ordinária da gente parece confirmar isso, hein? Qual é a base da experiência ordinária da gente que parece confirmar isso? São os 5 sentidos, né? Que isso é o modo como a experiência primeiro chega na gente. Eu vejo formas, né? Eu sinto cheiros. O agente, ele entra aí de cara, ele entra aí sem questionamento nenhum. Eu estou ouvindo, eu estou tocando, né? E Maia é tão impressionante que parece óbvio que sou eu que estou olhando, sou eu que estou tocando, eu que estou ouvindo. Mas você pode questionar isso de um modo muito simples, né? Você pode ver que esse agente não tem essa deliberação toda sobre os sentidos que ele acha. Ele só olha estritamente para onde ele quer, ele só pensa estritamente o que ele quer, ele escolhe os pensamentos dele, ele ouve estritamente o que ele quer, ele sente o cheiro estritamente do que ele quer. Que agente é esse que acha que está deliberando sobre a ação
Nem na hora de filtrar os sentidos ele consegue deliberar. A impressão é muito forte. Esse agente ele entra aí como um golpe de Maia, perfeito. Como a gente não sabe explicar, a gente acaba botando Maia na equação. Esse é o grande chance do Vedanta, né? Ele desconstrói o modo como você enxerga a sua experiência ordinária, né? Ele vai questionando e deixa a sua mente cheia de conclusões, sabe como? Em relação a esse agente, cheio de dúvidas. É isso que ele faz, ele te enche de dúvidas e te dá modelos de investigação muito, muito superiores ao que a gente está acostumado a usar para pensar sobre nós mesmos, né? Ele deixa a mente um branco. A mente condicionada fica sem saber o que fazer quando é confrontada com esse monte de observações. Como assim eu estou olhando? Eu escolho o que eu quero olhar? Eu tenho esse poder todo? Eu vou decidir o que é que eu vou sentir? O que é que eu vou pensar? Eu estou passando numa rua fétida, aí eu escolho não sentir e mantenho o nariz aberto? Né? Os sentidos não estão dando a mínima para você, eles vão continuar jogando essa informação desagradável aí dentro. Você não tem como escapar, né? É necessário questionar seriamente esse agente, seriamente, né? Você prevê tudo, você sabe onde vai estar a sua mão daqui a 5 minutos, o seu pé, você vai estar rindo, vai estar piscando o olho, será que algo vai espetar você? Né? Esse questionamento em cima desse agente, ele é fundamental, né? E esse agente é todo baseado no input sensorial. E esses inputs sensoriais, eles trabalham. É impressionante como é que esse agente entra sem questionamento. Essa é a base. A base é essa. E o input sensorial ele está ligado aqui à experiência. Então, isso é tremendo, porque a gente passa a ter uma identidade focada na experiência. É uma identidade experimentadora. É uma identidade que acha que ela está no comando de uma experiência. Mas é claro que uma investigação nisso derruba tudo, né? Derruba a entidade como um agente, derruba o domínio que ela poderia ter sobre os sentidos, de modo a dizer, eu sinto, eu cheiro, eu ouço. Vamos dizer que os ouvidos ouvem, os olhos veem, é melhor. O nariz cheira, né? A pele entra em contato. Isso sim fica uma análise da sua experiência bem mais interessante. Meus ouvidos estão ouvindo algo que eu não gosto. Então você não é bem um agente, né? Você está desagradado. Mas será que você é esse que está desagradado? Você é esse que está colhendo o resultado dessa experiência, que está dizendo, puxa, que ruim? É isso que o Vedanta está questionando seriamente, né? É preciso a pessoa se deter na experiência dela e desmontar esse fazedor e esse que está usufruindo dos resultados da ação. E o Vedanta, mais do que dá material para isso ser feito. Bom, alguém quer comentar algo sobre isso que a gente está vendo? Isso é o que acontece quando a pessoa que se considera um experimentador, ela entra em contato com o darshan completo, que é o que a gente vai ver no Mundaka Upanishad, né, pelo Swami Paramartananda. Todo Darshana ele é obrigado a descrever a fonte do conhecimento, o conteúdo desse conhecimento, que basicamente no Vedanta é a autoinvestigação e o Karma Yoga, principalmente a autoinvestigação, mas o Karma Yoga ele usa para ajudar a preparar a mente. E o que que a gente quer com isso? Né? O que que ele vai dar para você? Ele vai te dar liberdade. A liberdade de quem? Da ideia de que você é um agente, né? Da ideia de que você está realmente limitado por uma personalidade. É isso que ele vai te dar, né? E qual é a fonte disso? A fonte disso é Ishvara, né? É um conhecimento que vai sendo baixado em download, geração após geração, e vai sendo aprimorado.
e dele vai sendo retirado todas as interpretações pessoais, né? De modo que você tenha, sabe o quê? Um corpo de ensino capaz de ser usado por você, né? Sem estar vinculado às visões específicas de cada instrutor, a alguma experiência que para aquele professor ou para aquele aluno pode ter sido útil, mas para você não vai acrescentar nada, não vai te acrescentar coisa alguma. Vai acabar trazendo para você o vício de achar que tem que passar pela mesma experiência que ele, quando na verdade não tem nem que passar por experiência. Essa é a vantagem de ter um corpo desse coeso, abrangente, né, que busca levar você para um conhecimento que não é um conhecimento objetal que você possa definir. Quem estuda epistemologia sabe que a epistemologia fica o tempo todo tentando definir os objetos com os quais aquele suposto filósofo, cientista, vai trabalhar. Mas você ser não passa por isso, você não tem como, né? Você ser, como não tem atributos, como é que um sistema pode delimitar você diretamente? O que o Darshana do Vedanta faz é ir negando, 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 né? Até que finalmente você possa contemplar os Mahavakyas e os Mahavakyas lhe fazerem sentido. Aí nessa hora pode vir aquele flash, puff, dizer, pô, é isso mesmo. Que óbvio, como é que eu não reparei nisso antes? Assim que trabalha o sistema. Então, as pessoas têm dúvidas, mas eu asseguro que todas as dúvidas que elas têm é porque elas estão identificadas com um fazedor usufrutador, porque a identificação delas é com o ego. À medida que a pessoa vai avançando pelo ensino, essas dúvidas vão sendo eliminadas, porque a identidade com o ego vai sendo colocada em questão. Então, muitas dúvidas que um ego levantaria no decorrer do ensino, essas dúvidas nem aparecem, porque elas questionam aquele que faz essa dúvida. Por isso que eu faço um apelo a todos aqui, nós presentes, que a gente continue firme nesse ensinamento, né? Sabendo que ele não precisa de nada a não ser dele mesmo para ajudar a mostrar o que você é, para colaborar ao máximo para que fique claro para você o que você é. O Vedanta não precisa de outras escolas, não precisa de outros darshanas. Existem vários outros darshanas. Tem o Sankhya, tem o Shivaísmo, não importa. Todos eles muito bem estruturados. O Vedanta que a gente está estudando não precisa de nenhum outro e ele não precisa, não há necessidade de você trazer a sua experiência pessoal, a não ser que ela seja investigada com os ensinos e as ferramentas que o Vedanta lhe proporciona. Para isso serve a sua experiência pessoal. Eu falo isso para a pessoa não ficar se complicando com as experiências, que é sobre o que a gente está vendo aqui. Você tem que interpretar as experiências, mas não trazê-las para cá mantendo-as na forma e na interpretação que você tem usado. Para isso que serve a sua experiência aqui nesse ensino, para ela ser questionada, reinterpretada conforme o Vedanta, né? Para a gente não, para você não perder tempo, né? Não ficar tentando ajustar uma coisa achando que é outra, né? As pessoas vêm em busca de liberdade, mas quando fica claro para elas que é, o que elas são, a ideia que elas tinham de liberdade simplesmente vai embora. Era uma ideia que simplesmente não fazia sentido, né? É por isso que tem que dar um crédito para o ensino, aquele Shraddha, né? Aquela confiança, aquela fé, pendente, claro, da sua comprovação, da sua investigação diária do que é colocado ali, aí nas escrituras, tá? Então, se ninguém tiver mais nada a falar, eu vou encerrar mais esse encontro. A gente está praticamente acabando esse livro. Ia falar mais alguma coisa aqui e esqueci, então, porque não tem nenhuma importância nesse momento específico.
Então é isso aí. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Um, dois, três. Não, ninguém quer colocar. Como Então, diz o James, uma experiência tão boa quanto o ensinamento que se pode extrair dela. perfeito. Exatamente isso. Uma experiência tão boa, dependendo do ensinamento que você extrai dela. O que o Marcelo está querendo dizer? O que conta, em última instância, é a sua atitude diante desse ensino, é a sua postura diante desse ensino. O que conta em relação a esse ensino? É engraçado isso. Não tem nada a ver com o ensino. O ensino está aqui há milhares de anos e vai ficar por toda a eternidade. É a sua atitude perante esse ensino, a sua postura perante esse ensino é que conta tudo, absolutamente tudo, né? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso no encontro que vem, né? Essa atitude, essa disposição sua perante o ensino é simplesmente 100%, né? O resto é tudo decorrência. Beleza? Bacana, gente? Então encerramos mais um. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão, meus queridos e queridas. Gratidão ao primeiro Dakshinamurti e à decorrência de tudo isso. Da joia que é o Vedanta. Até a próxima. Boa noite para vocês. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber.
E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishwara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.